Bem-vindo ao canal Physiquei. Sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver essa questão do Enem de 2018, que no caderno azul foi a questão de número 122. E se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, a questão está falando que a pessoa vai trocar a roda do seu carro de aro 15 polegadas para um aro 17 polegadas. Então vai aumentar o tamanho da roda, e ele quer saber, ele quer que você veja ali quais são as duas consequências dessa troca das rodas. Bom, primeiro vamos pensar na estabilidade do carro. É o que todas as alternativas começam falando. Ele vai elevar o centro de massa, tornando o carro mais instável. Ele vai abaixar a posição do centro de massa, tornando ele menos instável. Enfim, vamos verificar o que acontece com o centro de massa e o que isso tem a ver com a estabilidade do carro. Para isso, eu vou te mostrar aqui duas figuras, o antes e o depois. Você vai perceber visualmente o que acontece com essa tal da estabilidade. Acompanha comigo. Bom, perceba que eu fiz de uma forma bem exagerada, mas que é para a gente poder verificar muito bem essa diferença entre as duas situações. Vamos lá, o centro de massa corresponde ao ponto médio da distribuição de toda a massa daquele objeto. Então, pensando aqui no carro, vou até dar um zoom aqui no carro original, vou colocar que o centro de massa está aproximadamente aqui nessa região. Você pode pensar em centro de massa ou centro de gravidade. Na teoria tem uma pequena diferença, mas na prática acaba sendo a mesma coisa. Então, se esse aqui é o centro de gravidade do carro, é como se todo o peso dele também estivesse sendo aplicado apenas nesse local. Aí eu venho aqui e coloco o peso para baixo. E como que eu sei que esse carro não vai capotar? Como é que eu posso garantir que esse carro está em equilíbrio estático, caso ele esteja apenas estacionado nessa rua um pouco inclinada? Bom, eu sei disso porque o peso, o centro de gravidade, está dentro da base de apoio. A base de apoio vai ser toda essa distância, toda essa área entre as rodas do carro. Então, aqui é a base de apoio. É a mesma lógica que você usa para ficar em pé. O seu centro de gravidade tem que estar alinhado verticalmente com a área entre os seus pés. Se você tiver com o seu centro de gravidade, com o seu umbigo entre os seus pés, então você consegue se manter em equilíbrio. Perceba que para aumentar a estabilidade do carro, eu poderia deixar o carro mais largo, aumentando essa base de apoio, ou tornar o centro de gravidade mais baixo, fazendo com que ele sempre fique em cima da base de apoio. Só que quando ele troca a roda do carro, quando ele troca de aro 15 para aro 17, ele vai fazer o oposto. Ele vai aumentar o centro de gravidade, tornando-o mais distante da base de apoio. Isso faz com que fique mais fácil que a gente perca esse alinhamento. Fica mais fácil você perder o equilíbrio da força-peso sobre a base de apoio. Então vamos para a segunda figura para entender isso melhor. Agora, de uma forma bem exagerada, olha onde é que veio parar o centro de gravidade. Aqui é o CG desse carro. A força-peso aqui para baixo. E perceba que ele já está quase saindo da base de apoio. Em comparação com a situação anterior, esse carro está muito mais próximo de capotar. Por isso que eu até fiz a carinha triste ali, como se o carro já estivesse preocupado de estar quase perdendo o equilíbrio. Se essa pista fosse um pouco mais inclinada, deixa eu me diminuir aqui um pouquinho. Se essa pista fosse um pouco mais inclinada, na hora que o peso saísse de cima da base de apoio, aí ele acabaria rotacionando. Então, a primeira parte nós já sabemos. Vai aumentar o centro de gravidade, o carro vai ficar mais alto e isso, com certeza, o torna mais instável ou menos estável. Vamos já eliminar algumas alternativas. Começando aqui pela letra A. Elevar a posição do centro de massa, tornando mais instável. Beleza? Por enquanto a letra A, tudo certo. B. Abaixar a posição do centro de massa. Com certeza não é isso que acontece. Então, letra B, já vou eliminar. Letra C. Elevar a posição do centro de massa, tornando mais estável. Com certeza não é mais estável, e sim mais instável. Elimina a letra C.
Letra D, abaixar a posição do centro de massa, já começou errado de novo. Letra E, elevar a posição do centro de massa, tornando mais estável. Opa, então só com essa informação a gente já consegue marcar a nossa resposta. Pensando apenas no centro de massa, a gente já sabe que tem que ser a letra A. Vai subir o centro de massa, tornando mais instável. Mas vamos conferir a segunda informação. O que acontece com a velocidade do carro em relação ao que é demarcado no velocímetro? De novo, vou fazer aqui uma ilustração que vai te ajudar a entender isso. Acompanha. Vamos considerar que o carro antes e depois está girando com a mesma frequência angular. As rodas estão girando com a mesma frequência, com o mesmo período, dando a mesma quantidade de voltas por segundo. Isso significa que no velocímetro ele estaria marcando a mesma velocidade, porque o velocímetro ele sabe a velocidade do carro a partir da frequência de giro da roda. Então, se a frequência é a mesma antes e depois, para o velocímetro, o valor da velocidade será o mesmo. Mas cuidado, isso para o velocímetro. Será que a velocidade do carro realmente permanece a mesma? Vamos pensar aqui em distância por tempo. Ao completar uma volta, vamos ampliar aqui a nossa figura. Quando a roda completa uma volta, a distância que ela percorre tem que ser exatamente a própria distância do perímetro, né? O próprio comprimento do perímetro da roda. Então, para eu saber que essa distância ΔS, é só a gente calcular o 2πr, ó, calcular todo esse comprimento da roda. E perceba que com a roda pequena, esse comprimento, esse perímetro será pequeno, e ao completar uma volta, essa distância também será bem pequena. Aumentando-se o raio da roda, o que acontece é que o perímetro dessa roda vai aumentar também, que é igual a 2πr, e ao completar um giro, com certeza, a distância será maior. E o que significa isso? Se a gente tem uma distância maior, só que isso foi feito no mesmo intervalo de tempo, quer dizer que a segunda roda está mais rápida. O seu carro está mais rápido porque você colocou uma roda de tamanho maior. O velocímetro não vai saber disso, porque o velocímetro ele tá programado de acordo com a roda original, a roda de fábrica. Então, você vai estar ali a 120 por hora, por exemplo, e no velocímetro só vai estar marcando uns 110, 100, alguma coisa do tipo, tá? A diferença depende do quanto que você trocou o tamanho da roda. Matematicamente, a gente pode pensar também naquela equação que relaciona a velocidade linear com a velocidade angular. V é igual a ômega R. Isso aqui também deixa bem claro que, aumentando-se o raio da roda para uma mesma frequência angular, a gente acaba tendo uma maior velocidade em metros por segundo. Então, pronto, a gente acabou de responder a segunda parte do problema, a segunda consequência de trocar o pneu por um pneu maior. Vamos ver se é isso mesmo que diz a letra A. Aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. Então, de fato, as duas afirmativas estão corretas na letra A. E aí, gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Deixa o like, comenta, compartilha, me siga nas redes sociais para mais dicas de física. E se quiser um curso de física completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima!